nesse final de tarde chuvoso e lameado, finalmente vocês veem a margem do rio que procuravam. À distância, uma sequência de pedras do outro lado. O que vocês fazem? Olha, já é final de tarde, tá chovendo muito. Eu acho que é melhor a gente procurar algum abrigo. Vamos montar um acampamento. Mas na chuva, tá chovendo muito. Bom, mestre, eu não sei não. O negócio é o seguinte, o meu personagem tem sobrevivência muito alta. Ele é perito, ele é muito sábio, com sobrevivência muito alta. Eu quero procurar um acampamento aqui. Posso fazer um teste de sobrevivência para ver se eu acho um acampamento seguro? Salve, galera! Eu trouxe aqui a réplica da minha caixa original do Dungeons and Dragons 1974 e a última versão do D&D, a edição vigente, D&D quinta edição 2014, para a gente bater um papo sobre esse estilo de jogo, 40 anos que o separam, o que cada ferramenta nos ajudam, para hoje a gente falar um pouquinho de jogar como um personagem ou jogar com um personagem. Como essas ferramentas que podem permitir intercâmbios, elas ajudam ou atrapalham nesse tipo de proposta. Para isso, eu vou pegar o exemplo do D&D quinta edição. Quando a gente pega no capítulo de criar personagem, tá vendo? Criando um personagem. A ideia é, imagina que o seu personagem ou a sua personagem é essa feiticeira aqui. Você vai jogar como ela, é você mergulhado ali, é você na fantasia, projetado dentro dessa efêmera, né, para você, durante o jogar, se sentir ali, projetado na fantasia, ou você vai controlar um personagem que está ali. O que essas ferramentas te ajudam ou atrapalham? E para mim, uma ferramenta, um exemplo que ilustra isso muito bem, aquele é o exemplo da criação a partir do Bruenor, né? É a partir dos atributos. Como a gente enxerga e interage com esses atributos para um jogar com e como. Isso é melhor apresentado aqui, ó, no capítulo 2, Playing the Game, né? Como jogar o jogo. Então a ideia é, você está tentando fazer um assalto, né, um tesouro. É você ali mergulhando, fazendo um assalto, ou você está controlando um personagem que é muito habilidoso, muito poderoso? Então, quanto mais poderoso for o personagem, mais interface eu preciso para interagir com essa ficção. E essas interfaces, como atributos e perícias, elas se fazem mais necessárias, né? Então, e se você está ali projetado na fantasia, talvez a sua interface pode ser mais simples. Vou pegar aqui como exemplo, né, a ficha do personagem, que é mais ou menos a interface que você vai usar para mergulhar na fantasia. Então, a questão é fichas simples, fichas mais elaboradas e como eu enxergo os atributos, né? Então, olha que curioso, para melhor ilustrar isso, eu vou pegar o exemplo do carisma, embora a gente possa usar todos os atributos. Talvez eu faça um vídeo destrinchando como eu enxergo todos os atributos, tá? Mas olha o carisma. Ele mede a sua habilidade de interação com outros, né? O que inclui a sua eloquência, a sua capacidade de encantamentos, né? O seu charme. Então repare que ele apresenta aqui, ó, se você quiser influenciar alguém a fazer alguma coisa, impressionar, intimidar alguém, você pode usar o Deception, que seria mais ou menos tipo como um bluff, né? Um engabelar, intimidação, uma persuasão, são skills, né? A performance, que é tipo uma atuação. Então você vai usar essas perícias para interagir na fantasia, né? Isso é o direcionamento do livro. Por quê? Porque se o seu personagem é muito carismático, como que você vai conseguir interpretar um personagem que é muito intimidador se você não é intimidador? E esse é o principal ponto que muita gente usa para falar: eu preciso do teste de atributo, eu preciso do carisma para criar essa interface minha com a fantasia. Não sou eu lá, é um cara muito intimidador. Isso é verdade, quando o seu jogo é jogar com. Mas se a sua proposta de jogo é jogar como, existem outras formas da gente interpretar e arbitrar isso, que é a ideia desse vídeo, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, quando você pega o D&Dzinho 0, repare que eu vou mostrar aqui que ele é muito aberto. Ele não deixa muito claro como a gente vai arbitrar e interpretar os atributos, né?
ele fala de uma forma geral que a força é um primeiro requisito dos guerreiros, influencia no XP, a inteligência vai influenciar no número de idiomas que você fala, quais você pode falar, e é o primeiro requisito para a experiência dos usuários de magia, né? A sabedoria do clérigo é usada em proporções diferentes também, e vai destrinchando isso. O ponto de vida, a constituição é uma combinação, né, da saúde, da resistência do personagem. Ele deixa bem aberto e não destrincha muito em como arbitrar em cima disso. Aí a gente pode fazer diversas interpretações disso. Uma dessas interpretações foi para o AD&D do Gygax, foi para o AD&D 2ª edição e culminou lá na evolução dos AD&Ds no D&D 5ª edição, que é você jogar com o personagem, né? O atributo ser uma interface, inclusive por meio do teste, para você criar essa interação com a fantasia. Mas há outras formas de você criar essa interação que ajudam no jogar como o personagem, né? E para ilustrar isso, eu vou trazer aqui, ó, uma visão que eu compartilhei, está gratuito no Drive-Thru RPG, da fanzine, a partir de materiais como, que eu vou mostrar, o primer do Finch, o livro do mestre do Gygax, que permite outras interpretações, né? Discussões na comunidade. Eu vou deixar vários conteúdos aí na descrição do vídeo complementares. Mas olha que curioso, né? O que eu falei aqui no The Vintage, que é uma interpretação XP, né? Olha que curioso. Avatar. Um outro ponto importante é compreender que o seu personagem é o seu avatar. Lembra do desenho Caverna do Dragão? Os jogadores eram os personagens, e isso não foi por acaso. Foi a forma encontrada para ajudar a ilustrar esse conceito de jogar como um personagem, né? Você possui alguns parâmetros, então você ali projetado como uma ladina muito experiente, como uma pirata, como um aprendiz, como um escudeiro, é você ali projetado nessa efêmera, na proposta do Role Playing Game. Você possui alguns parâmetros que são obtidos normalmente por um lance de 3d6. Para determinar isso, olha só, a partir do D&D BX, como que isso é estruturado? A força, ela determina a capacidade sua de acerto corpo a corpo e rompamento. A destreza te dá poder de esquiva, que é a CA, armas de projeto e talvez a iniciativa, né? A constituição, pontos de vida, né? A saúde. A inteligência, capacidade de erudição, leitura, escrita e conhecimento de línguas. Sabedoria, poder mental, resistir a efeitos mágicos. E carisma, a reação de personagens em interações sociais, número de seguidores, reação dos seguidores. Então, olha só. Repare que os atributos não são necessariamente definitivos de como é seu personagem. No espírito OSR, não lhe força a atuar como um imbecil quando o personagem possui inteligência 5. Como bem citou Matt Finch, use a sua criatividade para justificar as suas ideias e escolhas. Chame de bom senso, sorte ou intuição, mas jamais se prenda aos números para fazer escolhas que você não quer fazer. Repara que isso aqui eu vou trazer aqui na tradução do Café com Dungeon do pessoal do Regra da Casa. É um espírito que o Matt Finch já tinha falado. Dentre os momentos zen dele, um deles ele fala assim, ó, né? Bem zen, ó. Segundo momento zen, a habilidade do jogador e não do personagem. E olha o que ele fala aqui embaixo, ó. Pode chamar de sorte ou intuição do personagem, ou seja lá o que faça sentido para você, mas não restringe as suas habilidades como jogador só porque o seu personagem tem uma inteligência baixa. Interpretar faz parte do jogo, mas não é um pacto de suicídio com o seu personagem. Olha como isso conflita com o conceito do autor Frank Mentzer. Então repare que isso é a visão do Finch a partir do D&D 0E. É uma visão que eu tenho, que é a que eu uso em mesa. É uma visão que muita gente que joga e gosta desse estilo de jogo interage, mas há um outro estilo, né? O Frank Mentzer, que eu já apresentei esse material aqui, olha o que ele fala, na hora que ele fala que você não é o seu personagem. Olha que curioso, ele fala assim, você não é o seu personagem. Opa, é aqui mesmo. Aliás, é aqui, ó. Nesse livro aqui, ó, ele fala assim, você não é o seu personagem. Ele chama atenção para isso, né? Eu já mostrei isso aqui quando eu resenhei esse livro, mas eu vou resgatar aqui de novo para ilustrar essa ideia, né? Olha lá. Olha lá, ó. Quem joga não é personagem. Então olha o que ele reforça aqui de forma muito clara, ó. Quando quem estiver jogando se lembrar a diferença entre eles mesmos e os seus personagens, todo mundo
terá uma maior diversão. Ó. Have fun. Então repare que ele atrela a diversão a você não mergulhar na efêmera numa projeção ficcional, o que para mim não tem nada a ver. Aí ele fala assim, ó, se o personagem tem uma inteligência ou sabedoria baixa, por exemplo, e ele quer fazer, ele faz algo estúpido, o jogador ou a jogadora pode honestamente falar, eu estava apenas interpretando o meu personagem. E todo mundo tem que se lembrar disso. Repara que ele está justificando você tomar uma atitude estúpida com uma ideia de que é o seu personagem. Então isso aqui tem muito a ver com jogar com o personagem. Não sou eu lá, é o meu personagem. Repara como há um conflito de conceito do Matt Finch, né? Quando ele fala aqui, ó. Quando ele fala aqui, né? Pode chamar de sorte ou intuição, ou seja lá o que for, mas não restringe suas habilidades. Repare que é um conflito, que é o jeito que eu gosto de projeção ficcional, que é o que eu defendo aqui, ó, né? Chame de bom senso, sorte ou intuição, mas jamais se prenda a números para fazer escolhas que você não quer fazer. Se você quer fazer essa escolha, beleza. Mas se você assume o conceito de que não é você lá o seu personagem, você fragiliza a ideia de ser desafiado, e quem está sendo desafiado é a sua ficha, né? Aí você pode falar assim, mas como eu vou arbitrar? O principal crítica em cima dessa proposta é, como eu vou arbitrar uma interação social se eu não sou tão carismático? Se o meu personagem é muito mais carismático do que eu, como que eu vou fazer isso? Se o meu personagem é super inteligente, como eu vou fazer essa interação? Para ilustrar isso, eu vou dar um parâmetro de que eu usei usando o D&Dzinho 0E, onde eu fiz a adaptação dessa aventura que eu já apresentei aqui. A galera estava fazendo um hexcrawl dentro dessa proposta de exploração na ilha, né? E aí dentro eu fiz uma adaptação, como que eu fiz? Ó, aqui, eu transformei isso aqui num hexágono. Essa vila, a vila do jogo, a vila da farpa, eu transformei numa vila élfica, que fazia mais sentido dentro da proposta que eu estava explorando. Eram elfos que tinham ali. E o grupo de personagens da nossa aventura estava avançando nessa direção com alguns interesses. Quando eles chegaram ali, eles na verdade teve um encontro aleatório próximo, né? Eles encontraram com um grupo de elfos patrulhando a região próxima da vila. E aí rolou uma interação social. E como que a gente fez esse julgamento se é um jogo de jogar como o personagem, não jogar como, jogar com, né? Como que eu fiz esse julgamento de uma interação social baseada em carisma, se é você lá, projetado dentro dessa efêmera? Eu vou mostrar esse exemplo para ilustrar isso, né? De que não é tão difícil fazer esse tipo de arbitragem. Para fazer arbitragem sobre esse tipo de interação, a gente tem que pensar em cima do que o NPC que você está controlando quer, né? Então, nesse caso, como eu organizei? O que o povo elfo quer? Né? O que os élficos querem? Eles querem afugentar os batráquios, eles querem recuperar a Lorelei, né? Que é essa dríade, que é esse espírito deles, uma entidade que está ali presa a uma das árvores, a outra inclusive foi morta, e eles querem paz, né? Eles querem viver na sua floresta, seguir a sua vida sem um conflito direto, sem problemas. Então, afugentar os batráquios, recuperar a Lorelei e paz. Então, nesse aspecto, como a gente pode arbitrar a negociação com os elfos, né? O povo élfico nessa Ilha do Pavor que a gente está mestrando, eles não são altivos no espírito do Senhor dos Anéis, eles vêm de outras inspirações, eles são menores do que os humanos, eles não são tão combativos assim. Então o que eles querem na negociação? Um dos parâmetros que eu levo muito em conta é se a pessoa que está jogando sabe falar o idioma desse povo. Então se você chegar ali e conversar com eles no próprio idioma deles, já é uma vantagem muito grande. Então isso você leva em conta, né? Você pode levar em conta a oferta que é dada. Como tem sido dado essa oferta? O que pediu em troca? E aí vai avaliar o custo-benefício. Então, numa primeira apresentação com respeito, falando o idioma deles, fazendo uma oferta que é plausível e avaliando o custo-benefício é o suficiente para você fazer o julgamento. Não precisa a pessoa ali florear, dançar, cantar, fazer teatralidade, né? Se quiser fazer, ótimo, mas não precisa fazer isso para avaliar e arbitrar uma negociação. Então, na minha análise, muita gente fala, mas eu sou tímido, eu não sei fazer teatralidade. Não tem nada a ver com isso, é o jogar, né? É uma representação, uma interpretação, e você vai apresentar nessa negociação
parâmetros. Então, nesse caso, o que, que o grupo queria? O grupo queria o pó do caracol cristal, né? Esse flail snail, esse caracol que vive na região dos alagados, a concha dele ela pode ser pulverizada e esse pó é um pó que é muito semelhante ao diamante, né? Um pó de cristal. E na vila, a feiticeira da vila está estudando essa formulação para usar esses ingredientes para magia de invisibilidade. Ela joga um punhado desse pó para ficar invisível. Ela está com a formulação bem avançada. E tem uma maga no grupo que tem interesse nesse feitiço. E eles negociaram com ela e ela cobrou algumas conchas dessa criatura para finalizar a formulação do seu feitiço. E ela daria em troca o conhecimento, o treinamento, né, tutoriaria a maga do grupo para aprender a magia de invisibilidade e daria um punhado desse diamante para ela, né, desse pó para ela, em troca de algumas conchas. Ela daria uma porcentagem. Beleza, o grupo topou a missão e eles estavam nos alagados fazendo essa negociação. Quando eles toparam com os elfos, eles propuseram isso. Olha, eu resolvo o seu problema com o Batráquio, enquanto você entrega pra gente isso. Os elfos são da região, conhecem os caracóis, e para os elfos, num custo-benefício, é menos arriscado buscar esses caramujos, esses caracóis cristais, do que confrontar os batráquios. Então isso foi o suficiente para negociação, né? Falou o idioma deles com respeito, fizeram uma oferta que para os elfos é mais viável do que confrontar o povo sapo. Então é esse tipo de parâmetro que você precisa organizar nesse projetar na fantasia, para que os personagens, para que quem estiver jogando possa jogar como os personagens, né? Eles não precisam ali engabelar nem nada, é só organizar nesse jogar. E é isso, né? Essa foi a proposta desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha e compartilhe. E acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.